Boa noite, irmãos, amigos. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso culto de oração. Você tem aí a oportunidade, junto com sua família, de escutar a palavra de Deus, poder junto conosco entoar louvores ao Senhor. E pedimos para que nós venhamos entrar em um momento de oração, pedindo ao Senhor para que abra nossas mentes aos louvores e à mensagem. Senhor, nós te agradecemos porque temos essa oportunidade para estarmos juntos através das mídias digitais. E, ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado o teu povo e que possamos compreender, ó Deus, que o Senhor está no controle, que o Senhor cuida de nós e que possamos ficar cada vez mais, ó Deus, em paz, tranquilos, sabendo que o Senhor Deus é todo-poderoso. Faz com que venhamos estar atentos à mensagem e também à letra dos louvores. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar o nosso primeiro louvor, tem o título A Começar em Mim, lembrando que os louvores estarão na descrição, né, do vídeo. Logo abaixo do vídeo desse título, você verá as letras dos louvores. Louvando agora com o hino Eu Só Confio no Senhor.
chegar a escurecer, o seu lugar. Eu só confio no Senhor, Ele não vai falhar. Vamos continuar adorando ao Senhor. O próximo hino, Nome Precioso. Lembrando que as letras dos louvores estão abaixo da descrição desse vídeo. O título do nosso hino é Nome Precioso. Nós agora teremos um momento para desfrutarmos, da palavra do Senhor, agora com o pastor Maurício. Leva também, leva o carregador. Ok.
boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está assistindo. E a nossa amada igreja, aos irmãos, às irmãs, que Deus os abençoe, que lhes dê forças para esses dias que ainda persistem em tirar de nós o foco, mudar os planos, enfim, nos fazer ansiosos. Muito bem, nós estávamos na quinta passada estudando e aprendendo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós estamos estudando o capítulo 7. E nós vamos ver hoje que o apóstolo Paulo ele continua dando respostas às dúvidas sobre o casamento. E o tema de hoje nós poderíamos dar o seguinte, dando respostas às dúvidas sobre o divórcio. Nós falamos sobre casamento e outras coisas na quinta passada, e hoje então nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero aproveitar para me identificar. Eu sou o pastor Maurício, da Igreja Batista Regular em Maceió. Quero agradecer a todos que em tantos lugares têm separado esse tempo para ouvir, para aprender, para partilhar da palavra de Deus. Você que é meu amigo, meu conhecido, independente de onde você está, como você esteja, Deus o abençoe e que o Senhor honre a sua vida, tá bom? Então, abra a sua Bíblia para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Capítulo 7 é aqui que nós vamos, em parte, tirar proveito da nossa mensagem. Depois nós vamos para outras passagens bíblicas. Farei a leitura a partir do versículo 10, capítulo 7. Eu vou ler apenas o 10 e o 11, ok? Então acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você vai me ouvir. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 7, versículo 10. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse tão grande, rico e maravilhoso ensino da Tua palavra a respeito do casamento. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, nós que somos casados, tem misericórdia de nós e nos ajude a viver uma vida, ó Deus, que reflete a glória do Senhor em nosso relacionamento. Também abençoe, ó Deus, jovens, crianças, adolescentes que aí observam, ó Deus, nossa vida de casado, para que também eles possam, ó Deus, ter interesse na sua vida futura de também querer casar. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem estendido para nós, as respostas de oração, que o Senhor possa, Deus, ser gracioso com o teu povo, com a tua igreja, e ter misericórdia do nosso país. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então ainda, como disse, dando continuidade a esse estudo dessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sobre diversas dúvidas que aqueles irmãos tinham, e assim mandaram uma carta para o Paulo, para que ele pudesse tirar essas dúvidas quanto aos relacionamentos afetivos, conjugal, aqui nesse capítulo 7. E nessa oportunidade veremos que a palavra de Deus valoriza esse tema, e nos traz mais instruções sobre isso. E agora, em especial, nesses 2 versículos, sobre o casamento. Ok? E na semana passada, nós trabalhamos com o versículo do 1 ao 7, e dúvidas como, por exemplo, que Deus não impõe o celibato a ninguém, nem também Deus impõe o casamento a ninguém. Nós vimos isso no versículo 1 e no versículo 7. Também vimos que há responsabilidade mútua na vida conjugal. Outra coisa importante.
Também vimos que há responsabilidade de não se privar um do outro. Então, o casal, em sua vida conjugal, eles têm responsabilidade de não se privar um do outro. Versículo 5. E que há responsabilidade de proteger um ao outro, ou seja, não permitir que fissuras sejam abertas no relacionamento conjugal, sobretudo nessa parte do relacionamento íntimo. Então, mulher e marido não devem deixar que fissuras vão se abrindo e aí, por diante, possivelmente chegar a um problema de adultério, né? Casos extraconjugais. Então, nós vimos isso exatamente na última oportunidade. E, após se referir a estes assuntos, a palavra de Deus nos traz agora instruções sobre o casamento como uma união indissolúvel. Indissolúvel. Algo que foi criado para não ser desfeito. Foi criado por Deus para que não houvesse separação. Então, como eu li agora a partir desse versículo 10 e 11, e esse assunto, ele vai até o versículo 17 desse capítulo, devemos refletir sobre essas instruções que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele traz como esclarecimento àquela igreja. Então, em todo o contexto desse capítulo, o assunto gira em torno do casamento. E nós vimos aqui o versículo 10, que o assunto se volta agora não para aquelas dúvidas em si, que nós acabamos de falar, mas dúvidas sobre o divórcio. E é sobre isso, mais especificamente, que nós vamos falar. Vamos tentar trazer alguns esclarecimentos para os irmãos. E isso é uma coisa que não se finda e não se esgota em poucos minutos, essa questão de esclarecimento pleno. Mas acredito que vai dar para a gente entender algo importante daqui. Então, como disse, isso era uma dúvida dessa igreja em Coríntio, e por estarem envolvidos em um contexto muito... que já falamos também de imoralidade sexual, de prostituição, licenciosidade, né? Então, toda essa questão chega à igreja, né? Então, a sociedade, à medida que foi se convertendo, parte dessa sociedade, essas pessoas chegam na igreja com essas dúvidas ou com esses hábitos, né? Com essa cultura, com esses costumes de viverem de qualquer jeito. E, ao chegar na igreja, algumas coisas, certamente, precisam ser restauradas, precisam ser corrigidas. Então, os crentes daquela época tinham muitas dúvidas quanto a esses assuntos. Como eu disse, vida solteira, casamento, celibato, etc. E agora também com relação ao divórcio. Então, o apóstolo Paulo ele vai e encaminha essa carta para levar instruções claras para aqueles irmãos. Então, como disse, apenas trataremos de princípios gerais e que são bem claros a respeito do divórcio. Então, o que nós vamos tratar hoje é que Deus não permite o divórcio. Esse é uma regra geral, é um ponto assim que não deve ter entre a grande maioria dos que se submetem à palavra de Deus, das igrejas que são regidas pela palavra de Deus. E aqui é um ponto em comum. Deus não permite o divórcio. Deus não fez o homem e a mulher para se casar e se separar. E nós lemos isso agora nos 2 versículos e está muito claro isso aí. O que Paulo está afirmando aqui é que a regra geral de Deus é que não haja o divórcio, mas se ele acontecer, os divorciados não deveriam se casar outra vez. Então aqui vejam que eu já puxei outra perna desse assunto. Então, não tem divórcio, ok, ponto. Porém, se houver o divórcio, aí ele vai dizer, os divorciados, a princípio, como regra geral, não deveriam se casar outra vez. Duro, né? Complicado, assunto complexo, como eu disse, isso não se esgota apenas em meia hora. Então, esse é o princípio básico. E a expressão aqui do versículo 10, mando, não eu, mas o Senhor, ordeno,
não eu, Paulo dizendo, mas o Senhor, é uma referência que ele faz de que o próprio Jesus deixou isso bem claro. Jesus já tratou esse assunto de forma bem elaborada. Então, Paulo está dizendo, olha, agora mando, determino, não eu, mas o Senhor. Ou seja, ele está dizendo, não eu que estou aqui acrescentando, mesmo com a autoridade apostólica que eu tenho de acrescentar mais ensinos diante daqueles que, porventura, estejam insuficientes para a igreja. De fato, o apóstolo Paulo, os apóstolos, foram os que trouxeram mais ensinos para sustentar a igreja, para dar regras para ela iniciar e continuar se sustentando. Então, o apóstolo está dizendo, não é uma regra minha, agora como apóstolo, da autoridade que tem, mas do próprio Jesus. Ele foi quem deixou isso muito claro. Então, Jesus já havia tratado sobre isso. É isso que o apóstolo Paulo está demonstrando aqui. E que mesmo tendo essa autoridade, agora ele precisava dizer que era do Senhor esse ensino. Então, embora o matrimônio seja instituído por Deus, sempre devemos lembrar que ele não existe como um fim em si mesmo, para si mesmo, criado apenas para ter uma vida em comum de dois em um só relacionamento. Não é isso. Mas era como um meio, o casamento foi criado como um meio que visa, ou que visava lá no início, e refletisse a glória de Deus. Refletisse a glória de Cristo no matrimônio. É essa a finalidade do casamento, quando Deus o criou. E a base desse ensino de 1 Coríntios 7, do 10 a 11, que Paulo faz essa narrativa, ela está em Gênesis 2:24 e também nos evangelhos. Então, Paulo vai agora usar, dizendo que é o Senhor que determinou assim. Então, já estava claro e bem definido, e ele usa aí, aponta para Gênesis 2:24, que diz, por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Então, Paulo faz referência a esse texto. Como também a outros textos do Velho Testamento. Mateus 5, 31 a 32. Você pode anotar ou depois reprisar e observar esses textos. Como também Mateus 9. E é para lá que eu queria que você abrisse agora, que nós vamos nos ater um pouco aqui em Mateus, capítulo 19, tá? Mas eu já falei que tem Mateus também 5, 31 e 32, Mateus 19. Também temos Marcos, capítulo 10, do 1 ao 12, e no Evangelho de Lucas, 16 e 18. Então veja quantas passagens bíblicas o próprio Jesus investiu, né, de ensino para essa questão, para a questão do divórcio. Então, onde o próprio Jesus ele reafirmou o propósito de Deus na instituição do casamento, nessas passagens do Novo Testamento, como eu disse. Então, Mateus, capítulo 19, eu acho que não custa muito eu ler o versículo, também capítulo 5, 31 e 32. Diz assim, Mateus 5, 31 e 32. Acompanha aí. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite, de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério também. Então, aqui tem essa passagem, Mateus 5. E Mateus 19, nós vamos ler também, a partir do versículo 3. Eu vou ler, acho que até o 7, e depois a gente vai continuar a ler mais outros versículos. Então vejam aí Mateus 19, a partir do versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, aos pés dele quem? De Jesus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha aí essa frase aí, qualquer motivo. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse,
Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E então, vamos parar aqui, para a gente, mais adiante, ler os demais versículos, que serão oportunos à medida que eu for explicando. O que estava acontecendo aqui quando juntam-se essas pessoas, esses fariseus, e vão arguir Jesus acerca do divórcio? Havia na época de Jesus duas vertentes de pensamento sobre esse assunto, o divórcio. E existiam duas faculdades rabínicas que tinham entre si divergência. Elas tinham pensamentos diferentes e essas duas faculdades, influenciavam a sociedade daquela época, né? Então, esses rabinos, com essas opiniões diferentes sobre a validade das causas para a aceitação do divórcio, chegam a Jesus para arguí-lo acerca disso. O que era válido para aceitar o divórcio naquela sociedade, naquela época, e em específico os judeus? O que era válido? Essa é uma boa pergunta para a gente, então, tirar, né, extrair daquele passado do povo, o próprio povo de Deus, e trazer para nós hoje. Então, havia, como eu disse, duas faculdades. Um era de escola chamada Shammai. Ela afirmava que o homem não podia ter o divórcio da esposa a não ser que ela fosse comprovadamente culpada de imoralidade sexual. Era isso que essa linha de pensamento afirmava. Não tem divórcio, salvo tiver uma forma comprovada, bem comprovada, da culpa da mulher dentro da imoralidade sexual. E a gente vai ver isso no versículo 9. E já outra escola, a de Hillel, era tolerante com essa questão do divórcio e aceitava o divórcio por qualquer motivo. Por isso que ele pergunta lá, é lícito por qualquer motivo? Então, a ideia de qualquer motivo aí era, inclusive, que o homem desse carta de divórcio a essa mulher, mandasse ela embora, porque ela apenas queimou a comida. Ele se sentiu insatisfeito, injuriado, enraivado por não ter a comida e deu carta de divórcio. Veja que absurdo. Então, essa pergunta chega a gente dessa forma. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Está aí no versículo 3. Então, esses fariseus foram até Jesus com essa ideia, mas também de tentar, de experimentar Jesus, sobre se ele, porventura, poderia cair em algum tipo de armadilha, ou Jesus fosse se embaraçar na teologia do casamento, trazida já desde o Velho Testamento, ali em Deuteronômio, capítulo 24. 24, Deuteronômio, de 1 a 4, trata sobre essa doutrina. Então, e ele não responde, né, com o conceito de nenhum dos mestres rabínicos, essencialmente, né, que influenciava então aquela sociedade. Mas Jesus os leva para Gênesis 2:24, como eu disse, e aqui a resposta de versículo 4 a 6. Ele diz, vocês, no versículo 4, não leem as Escrituras, quer dizer que lá o Pentateuco, Deuteronômio capítulo 24, vocês não sabem? Então o que está acontecendo com vocês? Vocês são os fariseus, vocês são os mestres da lei. O que está acontecendo? Então Jesus já leva para ele uma pergunta, dentro da pergunta que ele recebe. Jesus responde com outra pergunta. E o versículo 5, Jesus diz, aí ele fala sobre o Velho Testamento, e versículo 6, assim ele diz, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, que Deus ajuntou, não separou. Então, Jesus faz uma repetição, Jesus faz uma leitura do que já estava escrito, e os fariseus eram obrigados, e certamente eles sabiam disso, mas eles estavam influenciados pela sociedade, pelas coisas, a imposição do mundo, para ter outro rumo com respeito ao divórcio. Então, essa era a realidade. E agora, no versículo 7 de Mateus, os fariseus tentam imputar a Moisés a ordem para se obter o divórcio. Observem bem o versículo 7
de Mateus 19. Disseram-lhe eles que os fariseus. Então os fariseus disseram a Jesus: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Vejam que eles já começam, como gente que a gente conhece, que quer botar palavras na boca de Jesus. Né? Então ele diz que foi Moisés que mandou. Então Jesus vai dizer no versículo seguinte, versículo 8, ele diz: disse-lhe ele, Jesus falando, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Então, o que Jesus diz é que não foi Moisés que mandou, que ordenou o carta de divórcio, não foi. Moisés permitiu, é diferente. E por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do vosso coração. Por causa do orgulho excessivo que vocês têm. Por causa do ego que vocês têm dentro de vocês, que não cabe mais em vocês. E vocês então repudiam suas mulheres. Era essa a correção que Jesus estava fazendo para aqueles fariseus. Então, Moisés não ordenou, como vocês dizem, de maneira nenhuma. E foi por causa da dureza de vossos corações. E hoje o divórcio, Jesus, imagino falando, que hoje o divórcio está sendo banalizado. Jesus está mostrando isso. Então, dureza de coração. Esse é o ponto. Esse é o ponto de todo o problema da sociedade, de todo o problema do mundo. Sabe onde está? No coração. Aqui tem ego para caber no mundo inteiro. E esse ego, esse orgulho, atrapalha os relacionamentos. Sobretudo, os relacionamentos interpessoais e, por que não dizer, muito mais ainda, o conjugal. Terrível. Quando a gente olha alguns comportamentos de maridos, de esposas, meu Deus, é a esposa dele que faz isso, é esposo dele e faz isso. O que dizer então? Então, irmãos, essa era a realidade que Jesus estava apresentando para aqueles fariseus. No versículo 9, então Jesus agora entra em outro patamar. Né? Jesus agora traz um ensino novo, ou se não novo, mais esclarecedor, mais completo. E ele diz no versículo 9, acompanhe comigo: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de... Então ele agora está mostrando e abrindo uma raríssima exceção. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e a ideia aí é infidelidade, pode ser, em alguns casos, alguns dizem, né, também trazido como fornicação, mas o fato é que essa palavra prostituição ela é trazida do original, que quer dizer porneia. Então, quando a gente vê esses malditos filmes pornô, então porneia, essa palavra porneia está aqui demonstrada no original da Bíblia, onde ele diz, por causa da prostituição, por causa da infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, Jesus está mostrando aqui que se não for por isso, por qualquer outro motivo que se separar, se divorciar e casar com outra, comete adultério. E aquela que foi repudiada casou com outro também, aquele outro que casou com a mulher repudiada também está cometendo adultério. Vejam o quanto isso é sério.
quanto isso é grave. A gente precisa entender isso. Então, ele fala, Jesus, né, admitindo aqui uma exceção ao padrão perfeito e original de Deus, mas ele deixou claro que era uma exceção muito, muito, muito limitada para o divórcio. Os fariseus não deveriam imaginar que divorciou, junto com o divórcio, ali já está assinado também a autorização para outro casamento. De modo nenhum. De modo nenhum. A não ser, como Jesus disse, tenha sido por causa de adultério, infidelidade conjugal. Assim, Jesus diz que havia uma possibilidade. A expressão aqui, não sendo por causa de prostituição, não sendo por causa de prostituição, quer dizer relações sexuais ilícitas, não é como eu disse, infidelidade. Significa que, em sendo por esse motivo e não havendo perdão, poderia se casar novamente. Mas, aqui é uma ressalva. Muitos pastores, muitas igrejas não acreditam que aqui Jesus está abrindo a exceção para um outro casamento. Jesus está abrindo uma exceção para a separação. Então, há uma compreensão de muitos outros, que não são poucos, que não se abre margem para um outro casamento. A partir daí, tem que viver solteiro, tanto aqui adulterou, ou ele ou ela, tanto quanto que foi vítima do adultério. Então, isso aqui é um assunto que realmente requer muito tempo para se debater. Mas o que é que eu penso? Eu acredito que a igreja precisa ser consciente daquilo que eu penso, né, como pastor da igreja. O que é que eu penso acerca disso? Eu penso que o adultério, a infidelidade conjugal, acontecendo num casal, o princípio básico, o ensino elementar da Bíblia é perdão. Deve sim buscar o perdão. Não é fácil, né? Essa palavra perdão sai fora de cogitação de muitos de nós, principalmente quando o assunto é traição conjugal. Mas é o ensino bíblico. Então, o que é que eu penso? Havendo uma traição conjugal, deve-se haver a reconciliação, o perdão. E a pessoa que foi vítima está disposta a perdoar e continuar o relacionamento. Esse é o grande desafio. Essa é a diferença nossa dos chamados por Cristo à salvação, da igreja do Senhor, dos demais. Perdoar, exercer perdão é algo que deve marcar a vida do crente, marcar a vida da igreja do Senhor. Então, esse é um ensino importante. Agora, se você diz, não, mas eu perdoo, mas não quero mais, então está incompleto o exercício do perdão. Se o outro se arrependeu de fato, demonstra, pediu arrependimento, pediu reconciliação, a vítima agora na Bíblia a vítima é obrigada a perdoar e continuar o relacionamento. Pela Bíblia. Agora, uma coisa é você dizer, não, mas eu vou perdoar, mas não vou continuar. Então está pela metade, então você, porventura, não está sendo completo com a orientação da palavra de Deus, ok? Então, partindo a partir daí, os fariseus no versículo 10, eles julgaram que as exigências de Jesus para o casamento eram pesadas demais. Olha aí, Mateus 19, verso 10. Eles julgaram que as exigências de Jesus, quando ele diz, olha, só em caso de adultério, aí os fariseus dizem, pá, então está ruim demais esse negócio. A gente não quer isso, a gente quer algo mais fácil, né? Qualquer coisinha a gente manda a mulher embora. Agora só sobrava para as mulheres daquela época, né? As mulheres que sofriam toda sorte de repressão, quando o assunto aí era conjugal. Então o versículo 10 diz assim, disseram os seus discípulos, se assim é condição, não foi nem os fariseus, os próprios discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Mestre, então assim fica difícil casar, porque eu só vou me separar da minha mulher quando, se por acaso houver um adultério, está ruim o negócio.
A gente quer casar, mas qualquer coisa, assim, os discípulos de Jesus. Vejam a visão, né, distorcida do casamento e, claro, em relação ao divórcio. Então, Jesus, assim como o apóstolo Paulo, ele não está aqui ensinando que o casamento é pesado demais para o homem ou pesado demais para a mulher, mas que ambos precisam exercer seu papel para que o casamento dê certo. Eles são chamados a fazer isso quando são casados. Então, o casamento tem um nível de alto padrão na criação de Deus, no padrão e no propósito que Deus fez desde o princípio. Observando, então, esse estudo, qual o seu conceito sobre o casamento? Precisamos pensar. Então, aqui a gente estudou apenas as coisas bem mais básicas do nosso assunto, que é divórcio. Existe uma série de outras circunstâncias, uma série de fatos que realmente nos faz ter algum outro ensino diferente. Mas isso aqui é o básico. E esse aqui é o que todos nós precisamos crer. Tá? Então, qual é realmente o seu conceito sobre casamento? Se alguém tem interesse depois, os irmãos, casais, conversar mais profundamente comigo sobre isso, seria bom. É até uma intenção minha, a gente no futuro, trazer mais na escola dominical, um estudo aprofundado, tratando dentro desse assunto um caso em relação a outro caso que difere, enfim. Mas é um assunto que realmente demanda muito tempo. Então, eu não vejo problema no sentido de que tem um casal que foi divorciado, chega na igreja, precisa ser acolhido como qualquer um outro, precisa ser amado como qualquer um outro. E nós temos casais nessas condições aqui. E assim, a igreja do Senhor, ela deve ter espaço para todos. Deus nos chamou. E nesse contexto, ele tem espaço, ele dá oportunidade para todos. É claro que cada um no seu espaço, mas todos têm espaço, todos podem fazer parte dessa igreja de forma harmônica e essa igreja crescer e viver de forma que agrade ao Senhor. Essa é uma posição clara que eu tenho e que eu quero deixar. Mas o conceito de casamento é que ele pode ser dissolvido apenas por esse motivo, e não por incompatibilidade de gênios. Né? Não deu para viver, paciência, cada um para o seu lado, ele fica para lá, eu fico para cá. Não. Casamento é somente até o dia em que eu me senti apaixonado, até o dia que eu me senti apaixonado. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que o casal deve estar junto enquanto eles estiverem apaixonados um pelo outro? Não tem isso escrito. Paixão é uma coisa efêmera, passa rápido. E ela vem por motivo de falta de compreensão bíblica. Você pode se espantar, tá? Você pode me procurar no privado, de outra forma, pessoalmente, e fazer essas perguntas. Mas essa história de paixão, o primeiro passo disso é falta da compreensão bíblica. Não estou dizendo que isso não exista, é diferente. A paixão existe sim. Mas não é ela que deve estar sobrepondo uma compreensão do que é amar o outro e viver para o outro amando, acima da paixão. Isso sim é que é casamento. É isso que eu quero deixar claro. Mas a paixão, ela faz parte do ser humano. Nós somos seres humanos e temos essas questões. Então, nesse capítulo ainda temos mais ensino sobre esse assunto e que nós estudaremos nas próximas quintas-feiras. Eu quero concluir, irmãos e amigos, mostrando que Deus, na perfeição da sua criação, ele instituiu o casamento para que esse fosse a maior expressão perfeita da criação. Fosse o símbolo máximo e perfeito daquilo que ele criou. E quando a gente compara a criação de Deus, olhando para o universo,
Quando você olha para uma lua cheia, um sol amanhecendo, um sol se pondo, etc., uma cachoeira, né, maravilhosa, você fica, não é, exuberante com todas essas coisas da natureza. Mas o que Deus quer mostrar com a criação do casamento e a união entre homem e mulher, distintos um do outro, não na sua natureza, mas em muitas coisas que eles têm e com as quais foram criadas, aí sim é o símbolo da maior e mais perfeita criação de Deus. E essa criação, o casamento, foi para glorificar o Senhor na sua magnitude, na sua essência. Então, você quer olhar e ver Deus? Ah, eu digo, quero. Então vamos lá que eu vou te mostrar uma cachoeira. Olha só. Vamos que hoje tem lua cheia. Vamos ver a lua cheia. Está cheio de estrelas no interior, né? Sempre isso é muito bom. Então vamos lá, a lua cheia. É, ótimo. Então a gente tem essa tendência de vamos olhar, pegar aquela luneta e olhar o universo para a gente ver o poder da criação de Deus. Nunca a gente ouviu dizer, vamos olhar para uma vida de um casal como fulano e ciclano, que a gente vê que ali é o poder e a glória da criação de Deus, acima de qualquer outra. Então nós, crentes, a igreja do Senhor precisa então olhar de forma diferente, com parâmetros diferentes, agora o casamento. E se a gente observar assim, a gente vai valorizar mais o matrimônio. Então, o Senhor teve uma atitude de abençoar Adão quando percebeu a sua solidão. Gênesis 2,18, ele diz, não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que lhe auxilie, que lhe seja a idônea. E então ele providenciou a esposa, e assim, através dessa junção matrimonial, tudo ficou ainda mais perfeito. E a gente percebe, eu li isso na última quinta, a alegria de Adão, quando Deus entrega a Eva para ele. E ele diz, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aqui, com o casamento, a criação fica completa e torna-se perfeita. Então, como nós que somos casados estamos vivendo essa dádiva de Deus? Como? Será que nos esforçando a viver glorificando ao Senhor em toda a nossa vida, no nosso testemunho? Provérbios 18:22 diz, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Olha que maravilha. Será que a gente lembra disso, a gente pensa disso? Será que quando a gente, que é marido, chega de manhã e vê a esposa já muitas vezes de pé fazendo as coisas, e a gente se levanta, deixa a cama para lá, e quando a gente volta a cama está forrada, aqui nem forrar a cama a gente forra. Pelo menos eu ajudo minha esposa. Agora, para forrar a cama é uma tragédia, é um problema. Enfim, mas a gente não lembra de valorizar, porque Deus nos deu uma esposa, uma bênção. Mas os homens, irmãos, esse é um fato. E eu falo para os homens mesmo. Geralmente se esquecem de valorizar a esposa que Deus deu para si. Infelizmente. Mas você, esposa, que recebeu também do Senhor um marido. Você tem se esforçado para zelar por ele, cooperar com ele em tudo que lhe compete, né? Tendo paciência, orientando, ajudando, fazendo que haja crescimento em todas as áreas, como uma mulher sábia que edifica o seu lar. Importante, né? A mulher refletir também se você está fazendo o seu papel, honrando o Senhor e sendo a parte da criação que mais glorifica a Deus. É importante. Então, nós que somos casados, irmãos, nós somos modelos para os nossos filhos, para os jovens, para adolescentes, para os jovens da nossa igreja. Será que a nossa vida de relação conjugal desperta interesse nos nossos filhos e nos nossos jovens da igreja para casar? Ou há jovens, há filhos, meu filho seu, que diz, olha, para casar e ser assim, Deus me livre. A última coisa que eu quero é casar, eu quero é trabalhar, ganhar dinheiro e curtir a vida, mas casar de jeito nenhum. Sabe por quê? Muitos pensam assim, porque a vida dos pais foram uma tragédia, foram algo triste, e eles sequer lembram, e quando lembram, choram. E eles preferem esquecer isso.
Infelizmente, esse é o valor que muitos casais, inclusive crentes, estão dando valor, estão dando conta de como vivem. É desse modo. Então, é importante que nós possamos refletir sobre isso. Lembra do corinho que cantamos logo no início da gravação? A começar em mim. Quebra coração. O ego é o que tem estragado a vida dos casais e, por conseguinte, a vida da família. Corinho de onde há frieza, que haja amor. Quantas friezas, de várias formas, existem nos casamentos, nos relacionamentos conjugais. Viver por viver. Igual aquela música de Roberto Carlos. Vou vivendo minha vida por viver. Né? Onde houver ódio, que haja perdão. Precisamos fazer isso. Vida matrimonial é renúncia, dia após dia, do meu eu, para beneficiar o outro, aquele que está do meu lado. Que Deus o abençoe, que Deus lhe faça pensar diferente e mudar, para que assim o seu casamento, de fato, seja o reflexo da glória de Cristo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar, pedindo para que Ele nos ajude nesse ponto e que avancemos nos próximos pontos que temos ainda no capítulo 7 de 2 Coríntios. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse ensino. Permita que nós possamos, além de aprender, crescer nele, ser edificado através dele e viver uma vida, Deus, como casais que, de fato, glorifique a pessoa de Jesus e manifeste a mais excelsa criação do Senhor através do meu casamento, através do nosso casamento. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade.